E nesse vídeo eu vou compartilhar estratégias comprovadas que me ajudaram a controlar melhor a ansiedade antes de fazer essa mudança para cá. Olá, eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Daitana, moro em Montreal há quase 3 anos com meu marido e 3 gatos. E as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo você consegue aplicar em qualquer país que você esteja indo morar. Então já se inscreve aqui no canal e deixa seu like e ativa as notificações para você receber mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal na mudança de país. E a mudança de país, acredito que seja uma das coisas mais desafiadoras que eu vivi na minha vida. Porque eram tantas coisas para serem resolvidas antes da nossa mudança para cá, que eu achei que fosse ficar louca. Essa é a verdade, eu entendo que você esteja passando nesse momento. Idioma, trabalho, cultura, residência, como seria a cidade, como seriam as pessoas, onde eu iria estudar, né? Como seria o meu professor, o pessoal da sala, enfim. A gente pensa em tudo, até em como vai ser entrar no metrô, entrar no ônibus para chegar naquele ponto de destino, no caso a escola ou o trabalho. Mas a boa notícia é que eu consegui controlar toda essa ansiedade antes mesmo de chegar aqui e que me ajudaram realmente a controlar e colocar tudo no seu devido lugar para fazer essa mudança de uma forma muito mais tranquila. Então vamos ao conteúdo. Você decidiu mudar de país, independente para onde seja, e a primeira coisa que começa a bater na sua cabeça é em questão a burocracia antes da viagem. Aquela burocracia de visto, passaporte, visto de trabalho ou escola, intercâmbio, enfim, tudo aquilo que você precisa resolver antes de chegar no país. E com isso também envolve também a vender as suas coisas, fazer dinheiro, melhorar o idioma, melhorar o financeiro, enfim, são tantas coisas que a gente precisa colocar na ponta do lápis para realmente conseguir fazer essa mudança acontecer. E uma das coisas que eu posso garantir que fez total diferença na nossa mudança para cá foi fazer listas de tudo que a gente precisaria resolver e tudo que a gente precisaria trazer para cá que seria importante. E até hoje eu uso o aplicativo que eu descobri lá na época da nossa imigração, que é o Keep. Perfeito, fico de recomendação para vocês, porque realmente me ajudou a organizar todas as minhas ideias e tudo que eu preciso fazer até hoje. Então eu criei várias listas sobre o que a gente precisaria trazer para cá, quais documentos que a gente precisaria resolver antes de vir para cá, com quem que eu precisaria falar sobre a questão da documentação, o que eu iria vender do nosso apartamento em São Paulo, quando iria vender aquela coisa para não ficar faltando pra gente no nosso tempo, enquanto a gente ainda estava no Brasil. Enfim, eu fiz listas de tudo, o que me ajudou a tirar da cabeça tudo aquilo que estava me preocupando e de fato colocar no papel e ver qual seria a minha prioridade para resolver aquele item. O bom desse aplicativo é que você consegue reordenar aqueles itens que você realmente viu que mudou a prioridade na sua vida. Você consegue colocar para baixo, colocar para cima e assim de fato conseguir ir ticando todos os itens da sua lista. Nessa categoria de planejamento antes da mudança, fica de recomendação para vocês criarem pelo menos essas 3 categorias. Documentação que você precisa trazer, documentação que você precisa levar para o país que você está mudando, como que vai ser a venda e armazenamento das coisas que você tem no Brasil, dos seus bens materiais, e se você vai precisar deixar uma procuração para algum familiar resolver as burocracias no Brasil enquanto você não estiver no país. Só de você ter planejado essas 3 coisas na sua mudança vai te fazer ter boas noites de sono enquanto você ainda está no Brasil. Então a questão de documentação, todos os documentos que você precisa para entrar naquele país, mas também todo documento que você precisa levar para aquele país. Que nem no nosso caso, a gente preferiu fazer uma pasta com tudo e trazer para o Canadá junto com a gente. E detalhe, uma dica importantíssima: tenha cópias na nuvem de documentos mais importantes. A gente tem cópia na nuvem dos documentos mais importantes, como por exemplo, o nosso passaporte, os nossos vistos, tanto o visto americano como o visto canadense, a nossa permissão de estudo e trabalho, o nosso SIN number, eu acho que esses são os mais importantes que a gente tem na nuvem. Mas você consegue colocar certidão de casamento a gente tem também. Certidão de casamento, traduções juramentadas que você vai precisar fazer na aplicação daquele visto. Porque muitas vezes essas traduções
você consegue usar no decorrer das suas burocracias naquele novo país. Então, você armazenar tanto papel como na nuvem, fica muito mais fácil de você ter certeza que você vai ter tudo à mão sempre que você precisar. E outra coisa que a gente fez foi realmente com muita antecipação fazer a entrega do nosso apartamento em São Paulo. A gente morava num apartamento alugado, porém todas as coisas que estavam dentro do apartamento eram nossas. Então a gente conseguiu fazer uma lista de coisas e separar por categorias. O que a gente não iria precisar mais naquele momento, como decoração, algumas coisas que já não fazia parte do nosso dia a dia, a gente conseguiria vender, doar, dar para algum familiar, para que aquilo começasse já a criar aquela movimentação realmente de resolver coisas. O que a gente poderia vender, por exemplo? Que uma coisa que eu não falei, a gente veio em janeiro de 2022 para o Canadá, porém em setembro de 2021 já estava tudo vendido e a gente tinha ido para o interior para morar com os nossos pais. Então a gente resolveu realmente com muita antecipação. Não é para todo mundo que eu recomendo isso, mas a gente fez. Deu certo, estamos no Canadá, como eu disse, há quase 3 anos, então realmente a gente consegue de fato falar o que deu certo no nosso caso. Então nessa lista você consegue incluir coisas que você consegue se desfazer hoje, coisas que não vão influenciar no seu dia a dia até o momento da viagem. Uma outra lista para coisas que você pode se desfazer faltando 1 semana, 5 dias, 3, 2, no último dia de viagem ou no último dia que você vai ter naquele apartamento, naquela casa, para que assim você consiga organizar na sua cabeça todas as coisas que você precisa resolver. A segunda dica é em relação de você colocar no papel tudo o que você precisa resolver quando você chegar no novo país. Como, por exemplo, aqui no Canadá, como fazer o SIN number, quais endereços você pode ir para fazer que é o CPF canadense, como abrir a conta no banco, onde ir, quais bancos são mais recomendados, enfim, toda aquela burocracia inicial para quem está mudando de país. E para quem está vindo para o Canadá, vou deixar o QR Code aqui no canto da tela e o link na descrição sobre um compilado de e-books para te ajudar em todo esse planejamento quando você chegar no Canadá. Ele vale tanto para Montreal, que é a cidade que eu moro, como eu fiz também para as outras cidades principais aqui do Canadá, que pode te ajudar desde como abrir o SIN number, abrir a conta no banco, até de quais lojas eu recomendo você mobiliar o seu apartamento. Então vou deixar o link na descrição para você ter acesso a esses e-books para te ajudar nessa dica 2, para que você chegue já no seu país de forma com que você consiga saber exatamente onde você precisa ir. Então, quando a gente veio para cá, a gente não teve nenhuma assistência para ajudar a gente nos primeiros dias. A gente já veio com o apartamento certo, porém, mercado, coisas para os gatos, de caixinha de areia, ração, mercado, tudo a gente precisava fazer nesse primeiro dia. Por quê? Não sei se eu mencionei no início desse vídeo, mas eu vim para o Canadá, eu, meu marido e mais 3 gatos. Então essa assistência para eles com certeza era a minha maior preocupação. Então ter uma lista de fato do que a gente precisaria comprar no mercado no primeiro dia, o que a gente poderia fazer no primeiro dia, resolveu a nossa vida. E já uma recomendação para você que está vindo para o Canadá. Eu trabalho com housing aqui na cidade de Montreal, então eu recebi já pelo menos 70 famílias, então eu tenho propriedade para te dizer. No primeiro dia, não marca para fazer tudo possível e imaginável. Porque a viagem Brasil-Canadá, independente da rota que você faça, ela é muito cansativa. Então, o que eu te recomendo fazer no primeiro dia? Descansar. Ir no mercado ali da esquina comprar alguma coisa para comer? Só isso. Se você está vindo para Montreal, você consegue me contratar para realmente resolver tudo isso antes de você chegar, que você já chega no seu apartamento de uma maneira muito mais completa, com realmente sem precisar se preocupar com nada. Então, o que eu recomendo para o primeiro dia? Você descansar. Planeja para ter o básico do seu descanso, como por exemplo, toalha para você tomar banho, roupa de cama e colchão. Recomendo que você planeje o básico para você conseguir chegar no seu apartamento no país novo e descansar a primeira noite. Ou o primeiro dia, dependendo do horário do seu voo. Porque é a hora que você chega no seu apartamento que o cansaço bate. Que daí você vai procurar uma toalha para você tomar banho, um colchão, uma roupa de cama para você conseguir descansar e você não vai ter nada. Então, faça uma lista dos itens essenciais que você vai precisar
nesse primeiro dia. Se você não conseguir levar do Brasil para o país que você está vindo, você tem a opção de delegar para alguém resolver essas coisas para você. Se você está vindo para Montreal, eu faço esse trabalho, mas se você está indo para outra cidade, procure em grupos de Facebook pessoas que podem te ajudar a resolver essas coisas. Ou onde você mesmo pode resolver. E ainda falando sobre essa questão de chegar no novo país, tenha em mente como que você vai se comunicar depois que você sair do avião, como que você vai sair do aeroporto e ir para o seu apartamento, para o seu hotel, para a casa de alguma pessoa conhecida, enfim, tenha isso e pesquise sobre isso antes. Pode ser que naquele aeroporto do país que você está indo, não tenha um Wi-Fi legal para você fazer um pedido de um Uber ou ligar para um amigo. Então, você ter já um plano de ação antes de você sair do Brasil vai com certeza facilitar a sua vida. Dica número 3 é sobre você ter um apoio social. Nem sempre a gente está disposto a conversar com pessoas que estão no nosso círculo social, que não estão falando sobre mudanças de país, porém tem muitos grupos de Facebook, grupo do WhatsApp, de pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. Eu lembro que foi muito gratificante, eu lembro que foi muito gostoso quando a gente encontrou um grupo de pessoas que estavam vindo para Montreal, mais ou menos no mesmo período, que a gente conseguia conversar e falar as nossas preocupações. Do mesmo jeito que eu disse que aquelas dicas me ajudaram, eu consegui também passar essas dicas para eles e receber dicas deles sobre como se planejar, ou burocracias que eles conheciam melhor, ou coisas que a gente conseguia fazer essa troca de conhecimento, que você consiga liberar essa tensão que está em relação à mudança com pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente falar com uma pessoa que não está vivendo essa mudança de país, a gente não consegue ter total liberdade porque a pessoa não está entendendo o que a gente está passando. Então a gente conversar com esses grupos de Facebook, grupo no WhatsApp, ou buscar alguém que está vivendo essa mesma coisa, fica muito mais fácil de você ter um apoio social e fazer com que de fato tudo caminhe para o sucesso. E ainda dentro da dica 3, uma coisa que você pode fazer caso você não encontre ninguém que esteja vivendo a mesma coisa, é procurar uma terapia, procurar um psicólogo para externalizar essas coisas que você está vivendo e você de fato, como eu disse nas dicas anteriores, tirar esse peso das costas e limpar a sua cabeça com toda essa ansiedade que você está vivendo. Ou ainda assim, uma outra dica é você de fato colocar no papel, isso é uma coisa que a gente faz sempre aqui em casa, que é colocar no papel tudo o que está acontecendo, tudo que você está sentindo, tudo que está passando pela sua cabeça, quais são seus medos, o que está te preocupando, o que está fazendo você virar a noite na cama pensando naquilo. Mas uma coisa que eu vejo pouca gente falando nas redes sociais é que aqui em casa a gente tem o hábito de qual é a pior coisa que pode acontecer nesse cenário. E não é só ficar pensando nas piores coisas, mas é pensar também na solução. Porque se você já assistiu um outro vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards, eu já disse que o cérebro, ele não entende o que é real e o que é imaginário. Então, a partir do momento que você causa um estresse nele e dá a solução, caso aquela pior coisa venha acontecer na sua vida, você consegue de fato saber a solução para resolver aquele problema. Então, com isso você fica muito mais... Você se coloca muito mais ativa para poder resolver aquele problema. Você consegue se expor melhor em questão dessas coisas que poderiam acontecer, porque o seu cérebro já entendeu a solução que você daria para aquele problema. Se você é solteiro, se você é casado, se você tem uma pessoa que você consiga conversar sobre isso. Então, por exemplo, aqui em casa eu faço com o Vitor, que é meu marido. Então, quando a gente tem um problema ou alguma coisa está incomodando um dos dois, a gente senta e conversa. A gente senta e realmente coloca para fora. Qual é a pior coisa que pode acontecer se isso virar realidade? E com isso a gente consegue listar todas as soluções que a gente poderia dar para aquele problema. Ah, qual que é a pior coisa que pode acontecer caso a nossa imigração não dê certo? Ah, a gente pode ir para o Brasil, voltar para o Brasil e aplicar de novo. Não, mas aí para o Brasil não é uma solução. Ah, então a gente pode ir para a Europa, a gente pode ir para os Estados Unidos, a gente pode ir para onde for. Trazer a solução desses problemas para o seu consciente, você consegue ver que esse problema não é tão grande assim, ou não é tão difícil de ser resolvido. E a quarta e última dica, mas não menos importante, é focar no presente. É uma coisa meio difícil quando a gente está pensando na mudança de país, porque eu brinco com os meus clientes que a gente fica no limbo entre não estar vivendo mais a vida no Brasil e
e ainda não está vivendo a vida no Canadá. A gente fica na transição entre as coisas acontecerem e a gente sente que a nossa vida está paralisada. E esse é o melhor momento para você aproveitar com a sua família, porque depois que você muda de país, independente seja Canadá ou qualquer outro, a gente passa um período sem ver os nossos tios, nossos primos, nossos avós, nossos amigos. Então aproveitar esse momento que você está no Brasil para focar no presente e aproveitar a sua família vai te gerar muito mais tranquilidade, muito mais satisfação de realmente ter aproveitado a companhia deles antes de entrar no avião e ir para o novo país. Essas 4 dicas com certeza me ajudaram a fazer essa mudança de país de uma forma muito mais tranquila. Todo esse planejamento de antes da mudança, depois da mudança, o apoio social e realmente focar no presente me ajudou de fato a conseguir controlar toda essa ansiedade antes de mudar para um novo lugar. E se você está prestes a fazer uma mudança, lembre-se, é possível viver esse momento com muito mais calma. E se você está prestes a mudar de país, lembre-se, é super possível controlar a ansiedade e viver essa mudança de uma forma muito mais calma. Essas estratégias funcionaram para mim e eu tenho certeza que se você colocar em prática, elas vão funcionar para você também. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. E não se esqueça de ativar as notificações para receber mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal e profissional na sua vida nova. Então, um beijo e bora viver a vida dos sonhos!